Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa, Química com vocês. Hoje nós estaremos falando sobre fórmulas químicas, que é o nosso tema. Estaremos começando sobre fórmula centesimal. Falar sobre fórmula química ou fórmulas químicas está relacionado à forma que nós estaremos representando algumas substâncias. Por exemplo, quando nós lembramos da substância água, automaticamente existe uma representação simbólica referente a essa substância. Quando nós falamos sobre o gás oxigênio, existe também uma representação simbólica referente também a essa substância. Assim, qualquer substância química, ela vai apresentar uma representação simbólica. E essa representação, ela pode ser apresentada de algumas maneiras, que é o que nós chamamos de fórmula química. Então, essas fórmulas, nós temos aqui a primeira fórmula, que é a fórmula centesimal. Quando falamos em fórmula centesimal, nós estamos relacionando a proporção que cada elemento vai estar apresentando de forma percentual em massa, naquela substância. Por exemplo, nós temos aqui como representação a substância ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Essa substância, ela está representada de uma forma que nós chamamos de H2SO4. Então, essa simbologia, ela vai estar enquadrada em algum tipo de fórmulas químicas. Então, essa representação aqui, ela é chamada de fórmula molecular. Então, a fórmula molecular, ela vai estar trazendo a quantidade de cada elemento químico que apresenta aquela fórmula. Tipo, nós temos aqui os símbolos. Inicialmente, nós temos hidrogênio, representado pelo símbolo H. Nós temos o enxofre, representado pelo símbolo S. E nós temos o oxigênio, representado pelo símbolo O. A junção desses elementos vai gerar uma substância química chamada de ácido sulfúrico. Nós temos aqui, nessa fórmula molecular, nós temos 2 hidrogênios, nós temos 1 enxofre e nós temos 4 oxigênios. Então, a junção dessa quantidade de elementos e também esses números que eu acabei de falar para vocês, que nós chamamos de índice, representa a quantidade de cada um desses átomos nessa fórmula aqui. Então, nós temos aí a representação da substância ácido sulfúrico através da fórmula molecular, onde nós conseguimos identificar a quantidade de cada um dos elementos e os respectivos elementos: hidrogênio, enxofre, oxigênio. Quantos hidrogênios, quantos enxofres e quantos oxigênios nós temos, que através da fórmula molecular é possível identificar essa quantidade. Então vamos determinar a fórmula percentual. Nós chamamos aí de fórmula centesimal. Então essa fórmula, ela vai trazer qual é a porcentagem em massa do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio. Então vamos estar, primeiramente, para a gente poder encontrar essa fórmula, primeiro nós precisamos determinar qual é a massa total. Nós estamos falando de percentual em massa de cada um desses elementos. Então, qual vai ser a fórmula centesimal? Ou seja, a porcentagem de cada um dos elementos. Mas para início, nós precisamos determinar qual é a massa dessa molécula. Então, acompanhem comigo. Nós temos aqui 3 elementos químicos. Nós temos o hidrogênio,
nós temos o enxofre e nós temos o oxigênio. Agora nós vamos estar determinando a quantidade de cada um desses elementos. Nós temos 2 hidrogênios, temos 1 enxofre e temos 4 oxigênios. Após determinar a quantidade de cada um dos elementos, nós vamos estar fazendo a multiplicação pela massa atômica de cada um desses elementos. Então aqui vai ser igual a 1, que é a massa atômica do hidrogênio, vezes 32, que é a massa atômica do enxofre, e aqui 4 vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio. Após fazer a identificação da massa atômica de cada um dos elementos, nós efetuamos a multiplicação. Então aqui vai dar 2, 1 vezes 32, 32, 4 vezes 16, nós temos aqui 64. Feita a multiplicação, agora nós vamos estar realizando a soma. Então, somando a massa atômica total de cada um dos elementos, nós vamos ter agora a massa referente a essa molécula, que é a massa que corresponde a 100%, porque é a massa total. E depois nós vamos estar encontrando qual é o percentual de cada elemento nessa massa total. Então, somando tudo aqui, nós teremos 98U, que é a massa molecular. Feito isso, nós vamos agora para a segunda parte, que é a determinação da porcentagem de cada um dos elementos nessa molécula. Então, para isso, nós começamos pelo elemento hidrogênio, tá? Como assim? Nós vamos estar determinando qual é a porcentagem de hidrogênio nessa molécula aqui, presente exatamente nessa massa. Então, nós temos aqui a porcentagem do hidrogênio. Então, o primeiro elemento que nós vamos estar determinando é a porcentagem do hidrogênio. Então, o que é que nós fazemos? Primeiro, utilizamos esse valor, que é o valor correspondente a 100%, porque é o valor total. Então, 98 corresponde a 100%. E agora nós vamos estar utilizando a massa do hidrogênio nessa molécula. Então, a massa do hidrogênio nessa molécula é 2, porque são utilizados 2 hidrogênios. Então, 2 para X. Então, agora nós temos aí uma regra de 3, tá? Então, vamos estar determinando qual é a porcentagem do hidrogênio. Então, fazendo a multiplicação, nós temos aqui 98x igual a 200. Então, x vai ficar 200 dividido por 98. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar o resultado de 2,04%. Então, essa porcentagem em massa é a porcentagem correspondente ao elemento hidrogênio. Feito isso, nós passamos agora para um outro elemento. Então, qual o elemento que nós vamos estar agora determinando a sua porcentagem? Nós vamos agora para o elemento enxofre. Então, a porcentagem referente ao enxofre então, nós temos, mais uma vez, utilizamos o valor referente à porcentagem total. Então, nós temos aqui 98, que corresponde a 100%. E agora nós vamos estar utilizando a massa referente ao enxofre, que são 32, corresponde a X. Mais uma vez, fazendo aí a regra de 3, nós vamos ter 98x
X igual a 32 vezes 100, que vai dar 3.200. X vai ser igual a 3.200 dividido por 98. Então, esse valor, essa divisão, ela vai corresponder a X igual a 32,65% do elemento enxofre nessa fórmula. Então, nós já encontramos referente ao hidrogênio, encontramos agora referente ao enxofre, está faltando agora o oxigênio. Então, quando nós somamos tudo, vai corresponder sempre a 100%. Então, o que é que nós precisamos fazer? Diante disso, nós podemos realizar a soma da porcentagem dos elementos que já foram encontrados, como o hidrogênio e o enxofre, e fazer uma subtração desse valor de 100%. Então, o que vai sobrar como resultado vai ser a porcentagem referente ao oxigênio. Então, nós vamos ter aqui 32,65 mais a porcentagem do hidrogênio, que é 2,04. Somando aqui, nós teremos 9, 6, 4 e aqui o 3. 34,69. Então, essa é a porcentagem referente ao enxofre e ao hidrogênio. Agora, nós vamos estar fazendo a subtração de 100%, que é o valor total, a porcentagem total, 100% menos 34,69. Então, essa subtração que nós vamos estar realizando, vamos encontrar a porcentagem referente ao oxigênio. Então, vamos lá. O resultado aqui da subtração de 100 menos 34,69 vai dar exatamente 65,31. Então, a porcentagem referente ao oxigênio, então esse valor aqui, ele corresponde à porcentagem referente ao oxigênio. Fazendo a soma das três porcentagens, nós encontramos exatamente 100%. Tá? Então, essa primeira foi a orientação quanto à fórmula centesimal. Fazendo com 3 elementos, pode ser com 2 elementos ou pode ser com mais elementos. Então, agora nós vamos estar determinando a fórmula molecular. Quando falamos em fórmula molecular, nós apresentamos a fórmula estrutural, que é essa fórmula aqui, onde ela apresenta todos os átomos e as suas respectivas ligações químicas e também todos os átomos e elementos que participam dessa estrutura. Então, a partir dessa estrutura, nós podemos determinar a fórmula molecular. Ou seja, a fórmula molecular é justamente a quantidade de cada um dos elementos que participam dessa estrutura. Então, começando com o elemento carbono. Então, quantos carbonos nós temos nessa estrutura? Primeiro, nós temos essa parte principal aqui, com os elementos carbono. Além disso, existe uma ramificação com o elemento carbono. Então, nós temos aqui na cadeia principal 5, mais um carbono. Aqui nós temos, totalizando, 6 carbonos. Agora vamos para o elemento hidrogênio. Então, hidrogênio, nós temos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, toda essa estrutura apresenta 12 hidrogênios. E por último, nós vamos para o elemento oxigênio. Nós temos o oxigênio aqui na extremidade e nós temos um oxigênio aqui junto com o hidrogênio que formam uma hidroxila. E nós temos o oxigênio com a ligação dupla, então totalizando aí 2 oxigênios. Então, essa representação aqui é justamente a representação que nós chamamos de fórmula molecular. Então, essa fórmula molecular, ela é referente a essa estrutura, que automaticamente vai ter uma função que ela pertence, uma função orgânica, como também uma nomenclatura. Nós estamos encontrando a fórmula molecular através dessa fórmula aqui, que nós chamamos, nesse caso, de fórmula estrutural. Então, galera, nós finalizamos aqui o nosso tópico sobre fórmulas químicas, vendo, através desse tópico, fórmula percentual ou centesimal, como também fórmula molecular. Um forte abraço e até a próxima.